Caminhoneiro é flagrado com outra pela esposa, e o que o aconteceu é chocante. Tudo começa em uma tarde quente no interior do país, quando a esposa de um caminhoneiro chega mais cedo em casa após meses de distância por conta do trabalho do marido. O que ela encontra muda tudo. Ele está com outra pessoa, uma cena que parece uma traição, mas que logo se revela muito mais complexa do que aparenta. A partir desse momento, a vida do casal entra em uma montanha-russa de emoções, desafios e reviravoltas que vão transformar suas histórias para sempre. Se você gosta de histórias cheias de emoção e surpresas, já deixe o seu like e conte nos comentários de onde está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa trama envolvente. Ao longo dos próximos meses, veremos como o protagonista, conhecido por sua determinação, lealdade e responsabilidade, enfrenta não apenas os obstáculos da estrada, mas também os dilemas do coração e os segredos que surgem inesperadamente. Cada decisão terá consequências profundas, e o amor entre ele e a esposa será colocado à prova diversas vezes, sempre entrelaçado com as cores, sons e tradições do interior brasileiro. Não perca nenhum detalhe dessa jornada que mostra como, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e o esforço podem levar a um recomeço verdadeiro. Curta, comente de onde está assistindo e inscreva-se para não perder os próximos episódios. O sol brilhava forte naquela tarde abafada no interior do país, e o silêncio da casa parecia estranho demais para quem estava acostumada com a rotina das longas viagens do marido. Ela, a esposa do caminhoneiro, havia decidido voltar mais cedo daquela vez, surpresa por sentir uma saudade que as mensagens e ligações não conseguiam amenizar. O coração acelerado pela expectativa do reencontro, ela não imaginava que ao abrir a porta, sua vida mudaria para sempre. Ao entrar, encontrou o marido no sofá, não sozinho. Havia outra mulher ali, não em um gesto explícito, mas o suficiente para abalar sua confiança. A cena foi um choque, como um golpe inesperado, e ela ficou paralisada por alguns segundos, incapaz de processar o que via. A princípio, tudo parecia uma traição, mas a verdade seria muito mais complexa. Ele, conhecido na cidade por sua determinação, lealdade e responsabilidade, tentava explicar o que acontecia, mas as palavras não saíam claras. Era um emaranhado de mal-entendidos, antigas promessas e sentimentos reprimidos que estavam prestes a explodir. A esposa sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O que ela não sabia ainda era que aquela cena era apenas o começo de uma jornada cheia de desafios, reviravoltas e descobertas. Nos dias seguintes, o casal tentou encontrar uma forma de se entender. O caminhoneiro precisava enfrentar não só os obstáculos das estradas, mas também os dilemas do coração. A distância dos meses nas viagens pesava, e a saudade se misturava com a insegurança. Ela, por sua vez, buscava forças na cultura local, participando das festas tradicionais e encontrando apoio em outras mulheres da comunidade. O ambiente ao redor parecia carregar os aromas da culinária típica, os sons da música regional e o colorido das festas folclóricas. Essas manifestações culturais, tão vivas na região, influenciavam as decisões do casal e ajudavam a moldar seus sentimentos. Era ali, entre essas tradições, que ambos encontravam um pouco de conforto e esperança. Mas o caminho não seria fácil. Mensagens encontradas no celular do caminhoneiro, encontros inesperados, dúvidas que se acumulavam, tudo conspirava para dificultar a reconstrução da confiança. Mesmo assim, o protagonista mantinha sua força, ciente de que para salvar o casamento precisaria de esforço e sacrifícios. O relógio corria, marcando cada dia daquele recomeço. O que parecia ser apenas um episódio de ciúmes ganhou camadas, revelando segredos e decisões que afetariam não apenas o casal, mas também as pessoas ao redor. E naquele cenário, entre estradas, pequenas cidades e tradições, uma história de perdão e transformação começava a ser escrita. Depois do choque daquela tarde, os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e reflexões. A esposa do caminhoneiro, embora profundamente magoada, sentia que precisava entender melhor o que havia acontecido antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ela sabia que as estradas que o marido enfrentava diariamente eram longas e solitárias, mas o coração dela precisava de explicações que fossem além da simples aparição daquela mulher na sala de casa. O caminhoneiro, por sua vez, sentia o peso do erro, mesmo que não fosse exatamente o que parecia.
Havia uma complexidade naquela história que ele ainda não havia conseguido comunicar, uma trama de mal-entendidos que nascia das pressões do trabalho e das emoções acumuladas. Ele era conhecido por sua responsabilidade e disciplina, e jamais pensaria em trair a mulher que amava. Ainda assim, sabia que o gesto de ser flagrado com outra pessoa poderia ser interpretado de 1000 formas, e isso o angustiava profundamente. Durante os primeiros dias, o silêncio predominou entre eles. Palavras não ditas, olhares que evitavam confrontos, corações apertados. A esposa, na tentativa de se fortalecer, passou a frequentar encontros e grupos de apoio na cidade, buscando na convivência com outras mulheres uma forma de enfrentar seus próprios medos e inseguranças. As histórias que ouvia eram diferentes, mas havia ali uma rede de solidariedade que a confortava. Numa dessas reuniões, ela conheceu uma mulher que havia passado por dificuldades semelhantes e que a incentivou a enxergar além do momento doloroso. Nem tudo é o que parece, disse aquela amiga, lembrando a importância de compreender antes de julgar. Essa fala ecoou na mente dela, criando um espaço para que começasse a ouvir o marido com um pouco mais de atenção. Enquanto isso, o caminhoneiro tentava, a cada viagem, encontrar maneiras de se explicar, de mostrar que a verdade era mais complexa do que a situação inicial indicava. Em uma dessas jornadas pela estrada, ele parou numa pequena lanchonete à beira da rodovia e reencontrou um velho amigo, alguém que conhecia sua história há anos. Durante a conversa, o amigo alertou sobre uma oportunidade de trabalho que poderia melhorar a qualidade de vida da família, embora exigisse mudanças profundas na rotina. Essa notícia trouxe uma mistura de ansiedade e esperança. Por um lado, a possibilidade de ter mais tempo para a família e deixar para trás os perigos e o desgaste das longas viagens parecia um sonho. Por outro, a adaptação a uma nova vida, cheia de incertezas, assustava. O caminhoneiro percebeu que, para seguir em frente, precisaria enfrentar não só as dificuldades externas, mas também os dilemas internos que mantinham preso ao passado. A esposa, por sua vez, começou a explorar mais profundamente suas próprias raízes. Participando de festas folclóricas da região, absorvendo as cores, os sons e os sabores típicos, ela sentiu crescer dentro de si um desejo de independência e transformação. Inspirada por essas tradições, decidiu investir em um pequeno negócio local, uma maneira de reencontrar seu valor e autonomia, além de fortalecer sua autoestima abalada. O impacto dessa decisão não passou despercebido. A comunidade, orgulhosa de suas tradições, abraçou o novo empreendimento, ajudando-a a superar os primeiros obstáculos. Contudo, isso também trouxe desafios inesperados, entre eles a dificuldade de conciliar o negócio com as tensões do casamento e o receio do marido sobre o futuro incerto. No meio dessa luta diária, a esposa encontrou em fotografias antigas um alívio para a ansiedade que sentia. Ao revisitar imagens do casal, percebeu detalhes que jamais havia notado, gestos, olhares, momentos de felicidade simples que agora pareciam distantes. Essa redescoberta mexeu com suas emoções, fazendo-a questionar não apenas o presente, mas também a forma como vinha interpretando o passado. Em outra ocasião, ao vasculhar objetos antigos do marido, encontrou um diário. Nele, ele havia registrado seus medos, sonhos e até mesmo uma promessa feita a alguém que ela desconhecia. A revelação daquele diário foi uma virada importante, mostrando que o caminhoneiro carregava consigo fardos invisíveis, que explicavam muitas atitudes e hesitações. A leitura do diário trouxe um novo olhar para o relacionamento, mas também criou dúvidas e conflitos emocionais. Durante todo esse tempo, o caminhoneiro enfrentava o desafio constante das exigências do seu trabalho. A concorrência no setor de transporte aumentava e as normas legais se tornavam mais rigorosas, obrigando-o a investir tempo e dinheiro para manter seu negócio competitivo. Essas dificuldades profissionais pesavam, pois cada vitória no trabalho significava noites mal dormidas, momentos longe da família e sacrifícios pessoais que ele não podia evitar. Em uma das viagens, o caminhoneiro teve uma experiência marcante que mexeu com seus sentidos e emoções. A chuva forte que caía sobre a estrada trouxe o cheiro da terra molhada, misturado ao aroma do diesel no ar. O som do motor ressoava constante, quase como um companheiro fiel em sua solidão. Foi nesse instante, entre o movimento dos limpadores de para-brisa e a paisagem enevoada, que ele percebeu quando precisava mudar sua vida para reconquistar o que realmente importava. Paralelamente, uma subtrama ganhou força na vizinhança.
Um casal amigo enfrentava problemas similares no casamento, criando um paralelo que tanto o caminhoneiro quanto sua esposa observavam com atenção. Essa amizade serviu como uma rede de apoio inesperada, trazendo lições valiosas sobre perdão, paciência e a importância da comunicação. O período de 6 meses foi passando e cada semana parecia trazer novas descobertas e desafios. A oportunidade de mudança para outra cidade, uma possibilidade real de recomeço, começou a se desenhar no horizonte. Essa proposta representava uma chance de vida nova, mas também um grande dilema. Mudar significaria abandonar o conhecido, a rotina, as tradições culturais que tanto valorizavam e enfrentar o desconhecido com coragem. Enquanto discutiam essa possibilidade, a esposa percebeu que, apesar das dificuldades, o amor que sentia ainda existia, embora fosse necessário reconstruí-lo tijolo por tijolo. O caminhoneiro, por sua vez, entendia que para manter o relacionamento precisava abrir mão de projetos pessoais, se focar no que realmente importava, a felicidade da família. Os obstáculos que enfrentaram foram muitos, mas também as vitórias, cada uma conquistada com esforço, paciência e sacrifício. A cada passo dado em direção à reconciliação, um preço era pago, sejam noites em claro, conflitos emocionais ou renúncias pessoais. A cultura local, com suas festas, tradições religiosas e o calor humano da comunidade, foi fundamental para manter acesa a chama da esperança. Nas celebrações, nos encontros e nas conversas simples, o casal encontrou forças para seguir adiante. No final daquele ciclo de 6 meses, o caminhoneiro e a esposa estavam mais maduros, conscientes que o caminho do amor é feito de altos e baixos, mas que com empenho e compreensão é possível superar até as maiores tempestades. Os primeiros sinais de transformação no relacionamento começaram a surgir quando o caminhoneiro decidiu assumir um compromisso real com a mudança. Ainda que o peso das estradas e das responsabilidades continuasse, ele passou a reservar mais tempo para a esposa, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas viagens ou alterar sua rotina. Essa decisão foi recebida com surpresa e esperança, mas também trouxe novos desafios que testariam a força dos dois. Ela, por sua vez, sentia uma mistura de emoções contraditórias. O amor pelo marido permanecia, mas o medo de uma nova decepção não a deixava relaxar completamente. A confiança, tão abalada no início, precisava ser reconstruída com gestos concretos e sinceridade. Durante as longas noites, quando ele estava em casa, tentavam dialogar, mas o silêncio às vezes falava mais alto, carregado de mágoas e dúvidas. Nesse período, a esposa se dedicou intensamente ao pequeno negócio que havia começado. Inspirada pelas festas folclóricas, pela cultura local, ela apostou em produtos artesanais que valorizavam as tradições regionais, desde doces caseiros até artigos feitos à mão. A comunidade respondeu com entusiasmo, incentivando-a a continuar, e aos poucos ela conquistava sua independência financeira, algo que a fazia se sentir mais forte e segura. A rotina diária passou a ser um equilíbrio delicado entre o trabalho, a família e os esforços para salvar o casamento. O caminhoneiro, apesar das exigências do seu ofício, procurava ser mais presente e a esposa, embora ocupada, encontrava tempo para ouvir e apoiar. Cada pequena vitória era celebrada, mas sabia-se que o caminho ainda era longo. Durante uma das viagens, o caminhoneiro fez uma parada em um posto à beira da estrada, onde reencontrou o amigo que já havia lhe falado sobre a oportunidade de trabalho melhor. Conversaram sobre os desafios do dia a dia, as expectativas para o futuro e os sonhos que ainda tinham. O amigo, sempre pragmático, lembrou que as mudanças exigem coragem e que às vezes é preciso deixar para trás aquilo que já não serve mais. Essa conversa plantou uma semente na mente do caminhoneiro, que começou a refletir sobre o que realmente queria para a sua vida. O desejo de proporcionar uma vida melhor para a esposa e para si mesmo passou a ser uma força motriz, ainda que o medo do desconhecido tentasse segurá-lo. Enquanto isso, a esposa enfrentava seus próprios dilemas. O negócio estava crescendo, mas as responsabilidades aumentavam e o tempo para o marido diminuía. Ela se perguntava se conseguiria equilibrar tudo e ainda manter viva a chama do relacionamento. Foi então que decidiu buscar ajuda com uma terapeuta local, alguém que conhecia as particularidades da cultura e da vida naquela região. As sessões trouxeram à tona sentimentos antigos, que precisavam ser enfrentados para que o perdão e a reconciliação fossem possíveis. A terapeuta ajudou a esposa a entender que o amor não era apenas um sentimento, mas uma construção diária,
feita de escolhas conscientes e paciência. Um dia, durante uma dessas sessões, a esposa recebeu uma notícia inesperada. O diário do marido, encontrado anteriormente, continha uma promessa feita a uma pessoa do passado, um compromisso que explicava muitas das estações e ausências dele. Essa revelação trouxe uma nova dimensão ao relacionamento, exigindo que ambos revisassem suas prioridades e sentimentos. No ambiente do pequeno negócio, a esposa passou a integrar um grupo de empreendedoras locais que compartilhavam experiência e se apoiavam mutuamente. Essa rede fortaleceu não apenas sua atividade, mas também sua autoestima e sua visão sobre o que queria para o futuro. A cultura regional, com suas festas, comidas típicas, tradições religiosas, era tema constante dessas reuniões, mostrando como o passado e o presente se entrelaçavam. Enquanto isso, o caminhoneiro enfrentava um obstáculo significativo no trabalho. A concorrência no setor de transporte estava mais acirrada e as exigências legais e fiscais aumentavam. Para manter seu negócio funcionando, ele precisou investir em novos equipamentos e ajustar suas rotas, o que consumiu tempo e dinheiro. Cada avanço profissional exigia sacrifícios pessoais e familiares, um peso que ele carregava silenciosamente. Durante uma noite chuvosa, enquanto dirigia por uma estrada molhada, o caminhoneiro sentiu uma mistura intensa de emoções. O cheiro da terra molhada, o som do motor trabalhando forte e o ritmo constante dos limpadores de para-brisa pareciam refletir seu estado interior, turbulento, mas persistente. Naquele momento, percebeu que precisava encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, antes que tudo escapasse de suas mãos. A esposa, por sua vez, começou a enxergar o marido com novos olhos, especialmente após compreender melhor a história por trás da promessa contida no diário. Essa descoberta abriu espaço para uma conversa franca e dolorosa, mas necessária. Ambos precisavam se reconciliar não apenas com o presente, mas com o passado que influenciava suas escolhas. Numa tarde de sábado, o casal participou de uma festa tradicional da cidade. Entre as barracas de comida típica, os sons da música regional e as cores vibrantes dos trajes folclóricos, eles encontraram um momento de leveza e conexão. Foi ali, em meio à celebração das raízes culturais, que perceberam que ainda havia muito para construir juntos. O casal começou a planejar a possível mudança para outra cidade, uma oportunidade que poderia representar um recomeço. Essa decisão, no entanto, não era simples. Envolveria deixar para trás amigos, família e a comunidade que tanto amavam. O medo do desconhecido era grande, mas a esperança de uma vida mais equilibrada e feliz era maior. Enquanto discutiam os detalhes da mudança, a esposa descobriu uma fotografia antiga que mostrava um momento de felicidade genuína entre eles. Essa imagem se tornou um símbolo daquilo que queriam recuperar: o amor, a confiança e a cumplicidade. Decidiram que, independentemente dos desafios, lutariam para manter viva essa conexão. No final daquele mês, o caminhoneiro tomou uma decisão importante: abrir mão de um projeto pessoal que vinha acalentando há anos para apoiar o sonho da esposa. Essa renúncia não foi fácil, mas simbolizou o crescimento e a maturidade que ambos estavam alcançando. O sacrifício trouxe uma nova esperança, mostrando que o amor maduro exige escolhas difíceis. Os obstáculos continuaram, mas o casal aprendeu a enfrentá-los com diálogo, paciência e compreensão. As tradições culturais da região, presentes em cada festa, comida e celebração, continuaram a ser um alicerce emocional, lembrando das raízes da importância de preservar o que é verdadeiro. Ao final daquele período, o caminhoneiro e a esposa estavam mais unidos, conscientes de que o amor é uma construção constante, que exige esforço, perdão e sacrifício. As vitórias, conquistadas pouco a pouco, tinham um custo, mas também traziam uma satisfação profunda. O ritmo das mudanças na vida do caminhoneiro e de sua esposa começou a acelerar, trazendo à tona emoções e desafios que ambos precisavam encarar com coragem. O convite para uma nova vida em outra cidade representava uma chance real de recomeço, mas também o encerramento de um ciclo importante, o de uma história entrelaçada com as raízes profundas da comunidade onde haviam vivido tantos anos. Nos primeiros dias após a decisão de mudar, o casal passou a planejar minuciosamente o futuro. A esposa, cada vez mais empenhada em seu pequeno negócio, começou a pesquisar o mercado na nova cidade, buscando entender as oportunidades e os desafios que encontraria.
Ela queria garantir que a mudança não fosse apenas uma fuga, mas um passo consciente para construir algo sólido, com base na experiência que já acumulava. O caminhoneiro, por sua vez, precisou lidar com a burocracia e os ajustes do trabalho para viabilizar essa transição. As mudanças nas rotas, a venda de equipamentos antigos e a adaptação ao novo ambiente exigiam tempo e esforço, e ele sentia o peso dessa responsabilidade sobre os ombros. Ainda assim, a ideia de ter a esposa mais próxima, de compartilhar a rotina e de superar juntos os obstáculos, alimentava sua determinação. No entanto, nem tudo caminhava sem percalços. Um mal-entendido envolvendo uma antiga colega do trabalho do caminhoneiro voltou a inquietar a esposa. Essa mulher, que havia feito parte da vida dele em momentos anteriores, apareceu inesperadamente na nova cidade, despertando dúvidas e inseguranças. A tensão gerada por esse encontro revelou fragilidades emocionais que ainda precisavam ser trabalhadas. Para enfrentar esse momento delicado, o casal decidiu buscar a ajuda de um terapeuta familiar, que os orientou a construir uma comunicação mais aberta e a enfrentar os fantasmas do passado sem deixar que eles corroessem o presente. A cada sessão, aprendiam a identificar gatilhos, a expressar sentimentos reprimidos e a reconstruir a confiança abalada. Paralelamente, a esposa continuava a fortalecer seus laços com a cultura local da nova cidade, participando de eventos e feiras que celebravam as tradições regionais. Ela percebeu que essas manifestações culturais funcionavam como um elo importante para integrar-se à comunidade e para fortalecer sua identidade, além de ajudar a aliviar a pressão emocional que carregava. O caminhoneiro, por sua vez, aproveitava os momentos de folga para explorar os arredores, buscando pontos de conexão com a nova realidade e encontrando, aos poucos, amigos e conhecidos se facilitavam a adaptação. Ele sabia que, para construir um futuro sólido, precisava não apenas se ajustar profissionalmente, mas também emocionalmente. A rotina ainda era puxada, e as noites, muitas vezes, traziam cansaço e preocupação. Mas, mesmo nos momentos difíceis, havia pequenas conquistas que alimentavam a esperança. A esposa conseguiu ampliar seu negócio, conquistando clientes fiéis e ganhando reconhecimento local. O caminhoneiro fechou contratos importantes, o que garantia uma base financeira mais estável. Um episódio marcante aconteceu quando, durante uma festa tradicional na cidade, o casal foi convidado a participar de uma apresentação cultural que contava a história das estradas brasileiras e o papel fundamental dos caminhoneiros na economia e na vida do país. Assistir àquela homenagem fortaleceu o orgulho do protagonista e reforçou a importância de sua profissão para toda a comunidade. Entretanto, as velhas inseguranças ainda surgiam em forma de pequenas discussões e afastamentos temporários. A esposa, preocupada com o impacto que as viagens do marido continuavam tendo no casamento, questionava se o sacrifício valia a pena. Já o caminhoneiro lutava contra o sentimento de culpa por não estar presente tanto quanto gostaria, enquanto tentava garantir o sustento da família. O conflito interno do protagonista tornou-se mais evidente. Ele precisava equilibrar seu amor pelo trabalho, que lhe dava identidade e autonomia, com a necessidade urgente de estar ao lado da esposa e fortalecer o vínculo que quase fora perdido. Essa dualidade gerava angústia, mas também o impulsionava a buscar soluções criativas. Em um gesto de tentativa de aproximação, ele decidiu surpreender a esposa organizando um jantar especial em casa. Preparou pratos típicos da região, com aromas que remetiam às festas folclóricas que ambos tanto apreciavam. A mesa posta com cuidado e a atmosfera acolhedora abriram espaço para conversas profundas, onde ambos puderam expressar medos, desejos e planos. Naquela noite, as paredes da casa testemunharam uma reaproximação sincera. Eles falaram sobre sonhos, sobre o medo de perder o que construíram e sobre a vontade de seguir juntos, apesar das dificuldades. Foi um momento de vulnerabilidade que fortaleceu a conexão emocional e trouxe esperança para o futuro. Mas as surpresas da vida não pararam por aí. Pouco tempo depois, a esposa recebeu uma proposta inesperada: participar de um projeto comunitário que valorizava a cultura regional e incentivava mulheres empreendedoras. Essa oportunidade não apenas reforçou seu papel social, mas também trouxe uma nova motivação pessoal. O caminhoneiro, orgulhoso, viu nesse convite um sinal de que estavam no caminho certo. No entanto, sabia que esse sucesso vinha acompanhado de responsabilidades, de pressões que poderiam testar novamente a estabilidade do casal.
Um obstáculo inesperado surgiu quando, durante uma das viagens, o caminhoneiro enfrentou problemas mecânicos no caminhão em um local isolado. Sem acesso rápido à ajuda, precisou usar habilidades que havia desenvolvido ao longo dos anos para solucionar o problema temporariamente. Essa experiência reforçou sua resiliência e adaptabilidade, qualidades essenciais para a profissão. Enquanto isso, a esposa, em meio às novas responsabilidades, enfrentava dificuldades para conciliar o negócio com a participação no projeto comunitário. O cansaço físico e emocional ameaçava sua saúde, exigindo que ela aprendesse a pedir ajuda e a delegar tarefas. A conexão entre eles crescia, mas as dificuldades também serviam como lembretes constantes de que nada seria fácil. A cada desafio superado, o casal se fortalecia, aprendendo a valorizar as pequenas conquistas e a entender que o sucesso é fruto de trabalho contínuo e sacrifícios. No último mês daquele período, o casal decidiu renovar votos simples, em um pequeno encontro com amigos e familiares, celebrando a superação das adversidades e a construção de uma nova história. Foi um momento carregado de emoção, marcado pela presença das tradições culturais que tanto os uniam. Essa celebração simbolizou não apenas um marco no relacionamento, mas também um compromisso mútuo de seguir juntos, enfrentando o que viesse pela frente com coragem, respeito e amor. O início do novo ano trouxe consigo uma energia renovada para o caminhoneiro e sua esposa. Depois de tantos desafios enfrentados e superados, eles sentiram que finalmente estavam no caminho certo para reconstruir uma vida juntos, mais sólida e verdadeira. Contudo, a vida tinha seus próprios planos. Como sempre, trouxe surpresas que colocariam à prova a força da relação e a resiliência individual de cada um. Logo nas primeiras semanas, a esposa recebeu um convite para participar de uma feira regional que reunia artesãos, empreendedores e produtores locais. Era a maior oportunidade que seu negócio já tinha tido até então. Um espaço para mostrar seus produtos, aumentar a clientela e estabelecer conexões importantes. A empolgação misturava-se a um certo receio, pois ela sabia que a pressão para dar conta de tudo poderia ser grande. O caminhoneiro, embora orgulhoso, sentiu-se um pouco distante do dia a dia da esposa. Suas viagens continuavam e o tempo que passavam juntos ainda era limitado. A saudade apertava, mas ele também entendia que o esforço de ambos era para garantir um futuro melhor. A comunicação entre eles se tornou ainda mais essencial para evitar mal-entendidos e garantir que o relacionamento não sofresse por falta de atenção. Em um desses períodos em que o caminhoneiro estava em casa, decidiram aproveitar um fim de semana para visitar uma tradicional festa cultural que acontecia na cidade vizinha. O evento era famoso por preservar as danças, músicas culinárias típicas da região, um verdadeiro mergulho nas raízes que ambos valorizavam. Essa imersão cultural serviu como um respiro para o casal, uma pausa das preocupações do cotidiano e uma oportunidade para reforçar a ligação emocional. Durante a festa, a esposa foi abordada por uma organizadora do evento que demonstrou interesse em estabelecer uma parceria para incluir seus produtos em futuras celebrações. Essa proposta era exatamente o que ela precisava para expandir o negócio e garantir maior estabilidade financeira. O entusiasmo foi contagiante, mas logo veio a preocupação. Como conciliar tudo isso com a demanda do projeto comunitário que ainda participava? No mesmo período, o caminhoneiro recebeu uma notícia que poderia mudar os rumos da sua profissão. Uma empresa grande do setor de transporte manifestou interesse em contratá-lo para uma vaga fixa, com salário maior e estabilidade que ele nunca havia experimentado. Era um convite tentador, que poderia facilitar a vida do casal, mas que também significava abrir mão da liberdade que o trabalho autônomo proporcionava. Esse dilema se tornou um dos principais conflitos internos do protagonista naquele momento. Ele precisava decidir entre o conforto da estabilidade e a paixão pela independência, sabendo que qualquer escolha teria consequências para a dinâmica familiar. A esposa, por sua vez, apoiava o marido, mas também desejava que ele fosse feliz e realizado, mesmo que isso significasse abrir mão do que ela imaginava ser o ideal. Em meio a esses dilemas, uma reviravolta significativa aconteceu. O antigo colega de trabalho que havia reaparecido na vida do caminhoneiro fez uma proposta inesperada: unir forças para abrir uma pequena empresa de transporte na nova cidade. A oferta envolvia riscos, investimentos e muita dedicação, mas também a possibilidade de crescerem juntos, compartilhando responsabilidades e benefícios. Essa proposta gerou uma série de debates e reflexões no casal.
O medo do fracasso se misturava com a esperança de construir algo próprio, de criar um legado. A esposa, que sempre valorizara a autonomia, viu nesse projeto a chance de alinhar as aspirações do marido com seus próprios sonhos de estabilidade e crescimento. Mas nem tudo seria simples. A burocracia para abrir a empresa, a necessidade de recursos financeiros e a incerteza do mercado eram obstáculos significativos. Além disso, a rotina apertada de ambos colocava à prova a capacidade de organização e gestão do tempo. Era um desafio que exigiria planejamento detalhado, comprometimento e uma dose extra de paciência. Ao longo do capítulo, pequenos acontecimentos reforçaram a construção da nova fase. Um problema inesperado com o caminhão, que precisou de reparos urgentes, quase comprometeu uma entrega importante, mas a rápida solução mostrou a capacidade de improvisação do caminhoneiro. Ao mesmo tempo, a esposa enfrentava dificuldades em coordenar a equipe do projeto comunitário, lidando com diferentes personalidades e expectativas. Essas situações serviram para mostrar o crescimento de ambos, aprendendo a lidar com imprevistos e a trabalhar em equipe. A cultura local, presente em cada decisão e celebração, continuava sendo uma base sólida, um alicerce que dava sentido e propósito. Em um momento de vulnerabilidade, o caminhoneiro desabafou sobre seus medos e inseguranças, revelando sentimentos que raramente compartilhava. A esposa, com empatia e compreensão, ouviu atentamente, reforçando a conexão que vinha sendo construída com tanto esforço. Esse diálogo sincero abriu espaço para um novo nível de intimidade, fortalecendo o vínculo. Enquanto isso, a esposa alcançou uma conquista importante. Seus produtos foram aceitos para venda em uma loja de artesanato local, ampliando sua visibilidade e receita. Essa vitória, no entanto, veio acompanhada do desafio de manter a qualidade e a produção em escala maior, exigindo adaptações e apoio da família. No fechamento do capítulo, o casal enfrenta uma decisão crucial: aceitar o convite para abrir a empresa de transporte, com todos os riscos e oportunidades, ou optar pela segurança da... Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Vaga fixa oferecida pelo mercado. Essa escolha simboliza a encruzilhada entre sonho e realidade, liberdade e estabilidade, individualidade e parceria. As discussões sobre o futuro se tornam o pano de fundo para a reflexão sobre o que realmente importa: o amor, a confiança e a construção conjunta de uma vida que, apesar das dificuldades, seja cheia de significado e alegria. A decisão sobre o futuro profissional do caminhoneiro pairava no ar como uma nuvem pesada que precisava ser dissipada para que o casal pudesse avançar. Os dias que se seguiram foram marcados por conversas longas, cheias de emoção, dúvidas e esperanças. Cada cenário apresentado carregava consigo vantagens e riscos que refletiam não apenas no trabalho, mas também na relação e na vida pessoal de ambos. A esposa, sempre pragmática, listava as possibilidades com detalhes, analisando os prós e contras de cada caminho. Para ela, a estabilidade financeira era importante, mas não deveria ser conquistada às custas da felicidade e do bem-estar emocional. O caminhoneiro, por sua vez, lutava contra o medo da mudança e o desejo de manter sua autonomia, enquanto buscava apoiar a esposa e dar continuidade ao crescimento do negócio dela. Durante uma dessas conversas, surgiu a proposta de tentar um modelo híbrido, manter alguns trabalhos autônomos enquanto, em paralelo, investiam na abertura da empresa de transporte com um antigo colega de trabalho. Era uma aposta arriscada, que exigiria equilíbrio e dedicação extrema, mas se poderia unir o melhor dos dois mundos. Para que esse plano funcionasse, o caminhoneiro precisaria ajustar suas rotas e horários, enquanto a esposa organizaria a administração e a logística do negócio, contando com o apoio da comunidade local e da rede de contatos que vinha construindo. Eles sabiam que os obstáculos seriam muitos, mas estavam determinados a encará-los com coragem. Um dos primeiros desafios veio com a necessidade de formalizar a empresa, um processo burocrático que demandou paciência e atenção aos detalhes. As regras municipais e estaduais, as licenças e autorizações, tudo isso tomou tempo e gerou ansiedade. Além disso, o investimento financeiro era significativo, o que levou o casal a repensar prioridades e controlar gastos. Paralelamente, o caminhoneiro retomou suas viagens, mas com um olhar diferente.
Agora ele enxergava cada estrada, cada parada, como parte de um projeto maior. As paisagens que antes pareciam meros cenários de passagem ganharam novos significados, e ele passou a valorizar ainda mais os momentos simples, como o cheiro da terra molhada após a chuva e o som dos pássaros nas manhãs frescas. Esses detalhes sensoriais foram importantes para mantê-lo conectado consigo mesmo e com a esposa, que também sentia essa mudança positiva. A cultura local continuava presente, especialmente nas tradições e nos costumes que influenciavam as decisões e as prioridades do casal. Eles perceberam que respeitar essas raízes fortalecia o sentimento de pertencimento e dava mais sentido às suas escolhas. No meio desse turbilhão, uma pequena crise abalou a confiança do casal. Um mal-entendido relacionado a uma mensagem trocada entre o caminhoneiro e uma antiga amiga desencadeou uma série de dúvidas na esposa, que se viu revivendo inseguranças do passado. A tensão entre eles cresceu, e foi necessário um esforço conjunto para esclarecer os fatos e reforçar a transparência. Esse episódio, embora desconfortável, serviu como um ponto de virada. Eles aprenderam a importância de falar abertamente sobre seu sentimento e a valorizar a confiança construída, mesmo quando ela é colocada à prova. Essa maturidade emocional se tornou uma base sólida para enfrentar os próximos desafios. Enquanto isso, a esposa avançava no projeto comunitário, assumindo um papel de liderança que exigia dela equilíbrio entre empatia e firmeza. Coordenar uma equipe diversificada, com diferentes personalidades e expectativas, não era tarefa fácil, mas sua determinação e capacidade de resolver conflito a fizeram ganhar respeito e admiração. O caminhoneiro acompanhava esse crescimento com orgulho, sabendo que o sucesso da esposa era também fruto do esforço conjunto. A relação entre eles, embora ainda enfrentasse altos e baixos, fortalecia-se na medida em que compartilhavam sonhos, responsabilidades e pequenas vitórias. Um momento marcante ocorreu quando a empresa de transporte finalmente recebeu as primeiras cargas para entrega. A emoção foi grande e o caminhoneiro sentiu uma satisfação profunda ao conduzir o caminhão com o logo da empresa que ele e o colega tinham criado. Era a concretização de um sonho que parecia distante há poucos meses. Porém, a celebração veio acompanhada de uma nova preocupação. Os custos operacionais estavam maiores do que previsto e o faturamento ainda era insuficiente para cobrir todas as despesas. Isso exigiu ajustes rápidos, como otimização das rotas e negociação com fornecedores, e mostrou que o sucesso viria com esforço contínuo. Ao longo dos meses seguintes, o casal experimentou momentos de tensão e alívio, de dúvidas e certezas, mas sempre com certeza de que estavam juntos na jornada. O apoio da comunidade local, que admirava a coragem e a persistência deles, foi um fator importante para manter o ânimo e a motivação. No campo pessoal, pequenas celebrações familiares, como aniversários e encontros com amigos, proporcionavam respiros e lembravam o casal da importância de cultivar as relações afetivas. Essas ocasiões eram marcadas por comidas típicas, músicas regionais e conversas que reforçavam a identidade cultural e o sentimento de pertencimento. O caminhoneiro continuava a se dedicar à profissão, aprendendo a equilibrar o amor pelas estradas com compromisso com a empresa e com a família. Suas características marcantes, coragem, lealdade e perseverança, mostravam-se essenciais para superar as adversidades e manter o foco nos objetivos. A esposa, por sua vez, desenvolvia uma visão empreendedora cada vez mais clara, combinando criatividade com organização e sensibilidade. Seu conflito interno, que girava em torno do medo de fracassar e da vontade de crescer, transformava-se em uma força propulsora que inspirava quem a rodeava. Em um dos momentos mais tocantes, o caminhoneiro compartilhou com a esposa uma carta que havia escrito para si mesmo no começo daquela jornada difícil. Na carta, ele relembrou os medos, as dúvidas e as promessas feitas, mostrando como havia crescido e mudado. Esse gesto emocionou profundamente a esposa, reforçando o vínculo e o compromisso mútuo. A história, até aquele ponto, refletia uma trajetória de superação e aprendizado, onde cada vitória era conquistada com esforço visível e cada sacrifício deixava marcas, mas também frutos. O casal aprendia a valorizar não apenas os resultados, mas todo o processo que os levava a eles. A estrutura clara do universo da história, as regras do trabalho autônomo, a burocracia empresarial, a dinâmica comunitária e as tradições culturais mantinha a narrativa realista e coerente, criando um ambiente onde as decisões e consequências faziam sentido e prendiam o interesse do público. O
capítulo terminou com o casal planejando os próximos passos, conscientes que o caminho ainda era longo, mas confiantes de que, juntos, poderiam transformar sonhos em realidade. Nos meses que se seguiram, o ritmo acelerado do trabalho e dos projetos fez com que o casal mergulhasse de cabeça em suas responsabilidades, sempre tentando encontrar equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A abertura da empresa de transporte, que inicialmente parecia um sonho distante, começou a ganhar corpo e estabilidade, mas não sem desafios constantes que testavam a paciência e a capacidade de ambos. O caminhoneiro passou a assumir rotas mais longas e complexas, muitas vezes enfrentando condições climáticas adversas e estradas em estado precário. Ele sabia que cada entrega feita com sucesso significava não apenas o sustento da família, mas também o crescimento da empresa e a consolidação da reputação que buscavam construir. A experiência e a coragem, características que sempre o definiram, foram fundamentais para enfrentar essas adversidades. Enquanto isso, a esposa, com seu talento empreendedor, ampliava a rede de clientes e parceiros. Seu negócio de produtos artesanais ganhou destaque em eventos regionais, reforçando a importância das tradições culturais e a valorização do trabalho local. Essa conexão com as raízes foi um ponto-chave para o sucesso, pois criava um elo emocional que tocava tanto os clientes quanto a comunidade. Porém, uma reviravolta média aconteceu quando um concorrente local, ressentido com o crescimento acelerado do casal, começou a difundir boatos e informações falsas para prejudicar a reputação dos dois negócios. Essa situação gerou tensões e exigiu uma resposta estratégica, envolvendo diálogos, reuniões comunitárias e o fortalecimento das alianças já estabelecidas. A esposa, com sua inteligência emocional e habilidade para resolver conflitos, assumiu a dianteira na questão, buscando construir pontes e mostrar a verdade. O caminhoneiro, por sua vez, concentrou-se em manter a qualidade do serviço, garantindo que os clientes percebessem o profissionalismo e o comprometimento da empresa. Essa união de esforços mostrou que, mesmo diante de adversidades, era possível resistir e crescer. Outro acontecimento relevante foi o convite para o caminhoneiro participar de um programa de capacitação profissional oferecido por uma associação do setor. Essa oportunidade, além de agregar conhecimento técnico, permitiu que ele conhecesse outros profissionais, trocasse experiências e se atualizasse sobre as tendências do mercado. A formação foi um passo importante para o amadurecimento e a consolidação da empresa. Em paralelo, a esposa enfrentava desafios pessoais relacionados à gestão do tempo e ao estresse provocado pela acumulação de funções. Ela sentia falta de momentos de descanso e lazer, o que começou a impactar seu humor e sua saúde. Reconhecer essa necessidade foi crucial para que buscasse ajuda e aprendesse a delegar tarefas, criando uma rede de apoio confiável. No meio dessas situações, uma pequena reviravolta surgiu quando o caminhoneiro descobriu que o colega de trabalho, com quem tinha aberto a empresa, estava enfrentando problemas financeiros pessoais. Essa descoberta trouxe um peso emocional e uma decisão difícil: como equilibrar as demandas da empresa com o apoio necessário ao parceiro. O caminhoneiro optou por uma postura compreensiva, buscando alternativas que beneficiassem a todos, sem comprometer o futuro do negócio. A cultura regional continuava a ser um elemento forte que permeava a vida do casal. Festas tradicionais, celebrações religiosas e encontros comunitários eram momentos de renovação, onde as pessoas se reuniam para compartilhar histórias, músicas e comidas típicas. Essas experiências fortaleciam os laços sociais e alimentavam o sentimento de pertencimento. Durante uma dessas festas, um evento inesperado aconteceu. Um problema mecânico no caminhão do protagonista quase comprometeu uma entrega essencial. A tensão e o cheiro de óleo quente, o som do motor falhando, criaram um momento de ansiedade que só foi superado graças à rápida intervenção de um mecânico conhecido da região. Esse episódio serviu para mostrar como a rede de apoio local era vital para enfrentar os imprevistos. No plano emocional, o caminhoneiro passou por momentos de vulnerabilidade, questionando suas escolhas e temendo não estar à altura das expectativas da esposa e dos parceiros. Essas dúvidas, embora difíceis, foram enfrentadas com honestidade, fortalecendo o relacionamento e permitindo que o casal se apoiasse mutuamente. A esposa, por sua vez, demonstrou sua força ao equilibrar o crescimento profissional com a vida pessoal, mesmo quando as dificuldades pareciam maiores que as forças. Sua resiliência e otimismo inspiravam não apenas o marido, mas também outras mulheres da comunidade,
que viam nela um exemplo de determinação. As conexões emocionais entre os personagens secundários também se aprofundaram. A amizade entre a esposa e uma das colegas do projeto comunitário evoluiu para uma parceria de negócios, enquanto o relacionamento do caminhoneiro com o mecânico local ganhou confiança e respeito mútuo. Essas relações criaram uma teia de apoio que fez toda a diferença nas horas mais difíceis. O sucesso do casal continuou a ser conquistado de forma gradual, resultado de esforço constante e dedicação. Cada vitória era acompanhada de sacrifícios, como noites mal dormidas, afastamento temporário da família e a pressão constante por resultados. Mas o olhar esperançoso para o futuro mantinha a chama acesa. Ao final desse capítulo, o casal reflete sobre tudo que passaram e tudo que ainda desejam alcançar. Eles sabem que o caminho é longo e cheio de obstáculos, mas estão mais unidos e fortes do que nunca, prontos para enfrentar o que vier com coragem e amor. O tempo seguia seu curso, e com ele as mudanças que tanto o caminhoneiro quanto a esposa experimentavam em suas vidas. A rotina, antes marcada por incertezas, começava a ganhar contornos mais definidos, mas nem por isso deixava de ser desafiadora. A construção do sonho exigia de ambos um equilíbrio delicado entre perseverança e flexibilidade, força e sensibilidade. Durante as primeiras semanas, o caminhoneiro se viu envolvido em negociações importantes para ampliar a carteira de clientes da empresa de transporte. Os encontros, muitas vezes realizados em escritórios pequenos ou em cafeterias simples, eram momentos que exigiam não só técnica, mas também jogo de cintura e habilidade para estabelecer confiança. Cada contrato fechado era uma conquista celebrada silenciosamente, pois trazia segurança e mais responsabilidades. Paralelamente, a esposa continuava a expandir seu negócio artesanal, participando de feiras regionais e fortalecendo sua presença online, uma estratégia que ela mesma aprendeu a manejar com entusiasmo e dedicação. O contato com clientes distantes trouxe novos desafios, como a necessidade de organizar envios e gerenciar prazos, mas também abriu portas para oportunidades inesperadas. Em meio a esse cenário de crescimento, uma reviravolta média sacudiu o casal quando um dos principais fornecedores atrasou uma entrega essencial para a produção dos produtos artesanais. Esse atraso causou um efeito dominó, impactando as vendas e a reputação da esposa, que teve que agir rapidamente para conter os danos. Com o apoio da comunidade, ela conseguiu alternativas temporárias, mostrando mais uma vez sua capacidade de adaptação. O caminhoneiro, por sua vez, vivenciava um desafio pessoal, um problema de saúde que exigia repouso e cuidados especiais. Durante semanas, precisou diminuir a carga de trabalho, o que afetou diretamente a operação da empresa. Esse período foi difícil, pois mexeu com seu orgulho, sua imagem de força, trazendo à tona vulnerabilidades que ele raramente compartilhava. A esposa assumiu o papel de cuidadora e gestora simultaneamente, dividindo-se entre as responsabilidades do negócio e o apoio ao marido. Essa fase fortaleceu a parceria entre eles, revelando camadas de solidariedade e compreensão que ultrapassavam o profissional. A experiência também aproximou ainda mais a família e os amigos, que ofereceram suporte constante. Na dimensão cultural, o casal participou de eventos locais que celebravam a culinária típica, a música folclórica e as festas religiosas, momentos que reafirmavam a identidade e o sentido de pertencimento. Esses encontros serviam não apenas para lazer, mas também como uma rede de apoio social e emocional, essencial para enfrentar os desafios diários. Durante uma dessas ocasiões, a esposa teve uma conversa reveladora com uma amiga de longa data que lhe trouxe uma nova perspectiva sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa reflexão motivou mudanças significativas na forma como ela organizava seu tempo, priorizando momentos de descanso e autocuidado, sem abrir mão dos sonhos. No ambiente empresarial, o caminhoneiro enfrentou outra reviravolta importante, uma divergência estratégica com o sócio da empresa de transporte. Essa discordância quase comprometeu a continuidade do negócio, exigindo diálogo aberto e negociações cuidadosas. A resolução desse conflito foi fundamental para a manutenção da parceria e para o futuro da empresa. Enquanto isso, a esposa começou a planejar uma linha de produtos inspirada nas tradições locais, uma iniciativa que combinava inovação com valorização cultural. Esse projeto, além de potencializar o negócio, representava uma homenagem às raízes, uma forma de manter vivas as histórias e os saberes da comunidade.
O casal também enfrentou obstáculos práticos como a necessidade de atualizar equipamentos, gerir finanças apertadas e lidar com a burocracia crescente. Cada desafio exigia soluções criativas e colaboração, mostrando que o sucesso não vinha de forma simples ou rápida, mas através de esforço contínuo e aprendizado constante. Em um momento de introspecção, o caminhoneiro refletiu sobre seu conflito interno que o acompanhava desde o início da jornada, o medo de perder a liberdade ao se comprometer com uma empresa fixa versus o desejo de segurança para a família. Essa tensão era uma constante, mas ele vinha aprendendo a equilibrá-la com maturidade e diálogo aberto com a esposa. A motivação dela era clara e inspiradora: garantir um futuro estável e feliz para o casal, enquanto cultivava seu amor pela cultura e pelo trabalho artesanal. Esse propósito impulsionava suas decisões, mesmo quando os sacrifícios pessoais pareciam grandes. O relacionamento do casal passou por momentos de vulnerabilidade, com diálogos sinceros que reforçaram a confiança e o compromisso. Eles aprenderam a reconhecer suas limitações, a celebrar as conquistas, pequenas ou grandes, como degraus para o sucesso. O capítulo também desenvolveu subtramas envolvendo amigos e parceiros do casal, que enfrentavam seus próprios desafios e conquistas, criando um tecido narrativo rico e interligado. Essas histórias paralelas traziam profundidade e realismo à trama principal. O ambiente físico mudou com o passar do tempo. As estradas percorridas pelo caminhoneiro ganharam marcas do uso. O escritório da empresa se expandiu modestamente e o espaço onde a esposa trabalhava tornou-se um local acolhedor e cheio de referências culturais. Essas transformações visuais acompanhavam o crescimento pessoal e profissional do casal. O capítulo finalizou com a sensação de que, apesar dos desafios que ainda estavam por vir, o casal tinha construído uma base sólida, onde o amor, o respeito e a cultura local guiavam suas decisões e fortaleciam seu futuro. Os meses continuavam a passar. Com eles, o casal caminhoneiro e esposa vivenciavam uma mistura constante de conquistas e desafios. O equilíbrio entre o crescimento do negócio e a vida pessoal continuava sendo uma prioridade, e os aprendizados se acumulavam em cada passo da jornada. O caminhoneiro, agora mais experiente, assumia rotas ainda mais desafiadoras, que exigiam habilidade e atenção redobrada. As estradas da região, algumas vezes tomadas por chuvas fortes ou trechos esburacados, colocavam sua coragem e resistência à prova. Cada entrega concluída era um marco, celebrada silenciosamente, mas com a sensação de dever cumprido. Ao mesmo tempo, a esposa expandiu o alcance do negócio artesanal, explorando novos mercados e criando parcerias estratégicas com comerciantes locais e até de outras cidades. Seu olhar empreendedor estava mais aguçado, fruto da experiência adquirida e da rede de apoio construída ao longo do tempo. No entanto, uma grande reviravolta abalou a rotina do casal quando um problema financeiro inesperado ameaçou a estabilidade da empresa. Um atraso no pagamento de um cliente importante trouxe preocupações sérias e a necessidade urgente de reorganizar as finanças. Esse momento foi um teste crucial para a resiliência e a capacidade de planejamento do casal. Com determinação, o caminhoneiro e a esposa se debruçaram sobre os números, revisando contratos e renegociando prazos com fornecedores. Essa crise serviu para fortalecer a comunicação entre eles, que trabalharam lado a lado para encontrar soluções práticas e evitar maiores danos. A experiência também os ensinou a importância de manter uma reserva financeira para emergências. Paralelamente, a vida pessoal trouxe momentos de alegria e ternura, como o nascimento do primeiro neto de um dos amigos próximos, evento que emocionou a todos e reforçou o valor da família e das amizades duradouras. Essas ocasiões serviam como lembrete de que, apesar das dificuldades, a vida era feita de conexões profundas e afetivas. Durante esse período, o caminhoneiro enfrentou outra reviravolta de médio porte. Um convite para participar de um grupo de caminhoneiros que buscavam formar uma cooperativa, visando melhorar as condições de trabalho e aumentar o poder de negociação. Essa proposta representava um dilema, pois significava abrir mão de parte da autonomia para um projeto coletivo. Após muita reflexão, ele decidiu aceitar o convite, acreditando que o benefício coletivo poderia fortalecer não só a ele, mas também toda a categoria na região. Essa escolha trouxe novos desafios, como a necessidade de conciliar o trabalho individual com as reuniões e decisões coletivas, além de aprender a lidar com diferentes opiniões e interesses. A esposa apoiou a decisão, reconhecendo a importância da solidariedade e do trabalho em equipe.
Esse movimento ampliou a rede de contatos do casal e gerou oportunidades para fortalecer a empresa, mas também exigiu habilidade para administrar o tempo e as demandas múltiplas. A cultura local continuava a ser um elemento presente, especialmente nas festas tradicionais que celebravam a história e os costumes da região. O casal participava ativamente dessas celebrações, valorizando a música, a dança e a gastronomia típicas, que traziam cor e alegria à rotina. Esses momentos também eram oportunidades para divulgar os produtos artesanais e a empresa de transporte, criando uma relação ainda mais forte com a comunidade. Um dos momentos mais marcantes desse capítulo foi a realização de uma feira local de produtos regionais, onde a esposa teve a chance de apresentar a nova linha de produtos inspirada nas tradições culturais. O sucesso do evento foi um impulso significativo para o negócio, trazendo reconhecimento e novas parcerias. Entretanto, outra grande reviravolta surgiu quando o caminhoneiro recebeu uma proposta para assumir uma rota internacional. Essa oportunidade, desejada por muitos na profissão, representava um passo importante na carreira, mas também um desafio pessoal: ficar longe da esposa e da comunidade por períodos mais longos. Após muita conversa e reflexão, decidiram que ele aceitaria a proposta, estabelecendo regras claras para manter o relacionamento e o apoio mútuo durante esse período. Essa decisão exigiu preparação e organização, incluindo ajustes na gestão da empresa e na rotina familiar. No campo emocional, o casal enfrentava momentos de saudade e preocupação, mas também de crescimento e fortalecimento dos laços. Eles aprenderam a valorizar as pequenas mensagens e ligações, que se tornavam fonte de conforto e incentivo. Durante uma dessas viagens internacionais, o caminhoneiro enfrentou um obstáculo significativo: uma tempestade inesperada que atrasou a entrega e colocou sua segurança em risco. A tensão, o som do vento forte e a sensação de isolamento reforçaram sua determinação em concluir a missão, mas também mostraram a importância de contar com uma rede de apoio sólida. Enquanto isso, a esposa continuava a administrar o negócio e a cuidar da casa, mantendo contato constante e oferecendo suporte emocional. Essa parceria, embora desafiada pela distância, mostrava-se firme e resiliente. O capítulo também abordou subtramas envolvendo personagens secundários, como o sócio da empresa, que passou por um momento de crise pessoal, e a amiga empreendedora da esposa, que lançou um projeto social na comunidade. Essas histórias paralelas enriqueceram a narrativa, mostrando diferentes faces da vida e das relações. A ambientação sofreu novas transformações, com o caminhoneiro percorrendo estradas e cidades diferentes, vivenciando novas culturas e experiências que ampliavam sua visão de mundo. Ao retornar para casa, essas vivências traziam inspiração e motivação para continuar lutando por seus sonhos. O capítulo terminou com a sensação de que, apesar dos desafios e das mudanças, o casal continuava firme e unido, pronto para o capítulo final da história que estavam construindo juntos. Depois de tantos meses de luta, aprendizado e superação, o caminhoneiro e sua esposa estavam prestes a colher os frutos de todo o esforço que dedicaram à construção de seus sonhos. A empresa de transporte já tinha uma carteira sólida de clientes, uma reputação impecável, enquanto o negócio artesanal da esposa alcançava reconhecimento regional, celebrando cultura local com orgulho e autenticidade. Mas não foi só o sucesso profissional que marcou essa etapa da vida deles. Foi, sobretudo, o fortalecimento do amor e da parceria que os unia desde o começo. Eles haviam enfrentado juntos reviravoltas, crises, dores e dúvidas, e cada desafio superado era uma prova de que a verdadeira força residia na união e no respeito mútuo. Nos dias que antecederam a maior entrega do caminhoneiro, aquela que consolidaria a empresa como referência no mercado nacional, ambos se prepararam com uma mistura de ansiedade e esperança. O caminhoneiro revisou o caminhão com cuidado, fazendo uma última inspeção minuciosa para garantir que nada pudesse atrapalhar o percurso. A esposa cuidava dos detalhes finais do pedido especial que seria entregue, embalando tudo com carinho e atenção. Antes da partida, trocaram um olhar cheio de significado. Não era apenas uma viagem de trabalho, mas um símbolo da caminhada que trilhavam juntos, um passo decisivo rumo ao futuro que sempre desejaram. Prometeram manter contato frequente e apoiar um ao outro com palavras de incentivo e confiança. O percurso dessa vez foi mais longo e desafiador do que nunca. Estradas sinuosas, condições climáticas incertas e prazos apertados testaram cada habilidade e cada decisão do caminhoneiro. Em certos momentos,
O cansaço apertava, mas a lembrança do motivo pelo qual lutava, a família, o amor e o sonho compartilhado, o mantinha firme. Enquanto isso, a esposa se ocupava de gerenciar as demandas em casa e na empresa, além de organizar uma celebração especial para o retorno do marido. Ela sabia que cada dia distante era um sacrifício, mas também uma conquista que fortalecia o caminho deles. No meio da viagem, uma grande reviravolta aconteceu. Uma tempestade inesperada e intensa bloqueou parte da estrada, atrasando a entrega e ameaçando o acordo fechado com o cliente. O caminhoneiro precisou tomar decisões rápidas, avaliando alternativas, buscando rotas alternativas, contando com sua experiência e conhecimento da região. Esse obstáculo foi superado com muito esforço e apoio de outros caminhoneiros que estavam na mesma rota, uma demonstração clara da solidariedade que permeava aquela profissão. A sensação de superação trouxe uma emoção profunda, que só aumentou a vontade de cumprir a missão. Quando finalmente chegou ao destino, foi recebido com entusiasmo e respeito pelo cliente, que reconheceu o profissionalismo e a dedicação do caminhoneiro. A entrega foi realizada com sucesso e o contrato garantiu não só a estabilidade financeira, mas também a possibilidade de expansão para outras regiões. Ao retornar para casa, o caminhoneiro encontrou a esposa e os amigos reunidos para uma celebração cheia de alegria, música e comida típica da região. O ambiente estava repleto de cores, aromas e sons que remetiam à cultura local, elementos que sempre fizeram parte da história deles. Nesse momento, os olhares trocados entre o casal expressavam toda a cumplicidade, o orgulho e a gratidão por tudo que viveram e conquistaram. Eles sabiam que a caminhada não terminava ali, mas que cada passo era uma vitória que merecia ser comemorada. A festa também foi uma oportunidade para compartilhar com a comunidade os planos futuros, incluindo projetos sociais, expansão dos negócios e parcerias que valorizavam ainda mais a cultura e as pessoas da região. Esse compromisso com as raízes e com o coletivo fortalecia o propósito de vida de ambos. Nos dias seguintes, o casal teve momentos de reflexão e planejamento, traçando metas para os próximos anos. Eles decidiram investir em treinamentos, tecnologia e melhorias nas instalações, sempre com foco na qualidade e no respeito aos valores que os guiavam. O caminhoneiro, que desde o início se preocupava com o equilíbrio entre liberdade e segurança, encontrou uma maneira de conciliar ambos os desejos, ajustando a rotina para manter sua autonomia sem abrir mão da estabilidade necessária para a família. A esposa, por sua vez, continuava a ser a inspiração e o suporte emocional do casal, demonstrando uma força serena que se tornava exemplo para muitas mulheres da comunidade. Sua dedicação e paixão pelo trabalho artesanal mostravam que era possível unir tradição e inovação. O amor entre eles, fortalecido por tantas provas e superações, se tornava a base sólida onde tudo se apoiava. As pequenas demonstrações diárias, o cuidado mútuo e a confiança construída com tempo e respeito eram um segredo para essa relação que inspirava quem a conhecia. Ao olhar para trás, o caminhoneiro lembrava do momento em que foi flagrado pela esposa com outra pessoa, um episódio que quase abalou tudo. Mas, ao invés de destruir, esse acontecimento se tornou um ponto de virada que os fez refletir, dialogar e crescer juntos. Eles transformaram a crise em oportunidade, mostrando que o amor verdadeiro pode superar até as maiores dificuldades. No final, a história do caminhoneiro e da esposa é um retrato de coragem, resiliência e esperança. Uma história que emociona não só por seus desafios, mas principalmente pelo triunfo do amor e da união em meio às adversidades. Eles seguiram em frente, com a certeza de que, enquanto estivessem juntos, nenhum obstáculo seria grande demais. O futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita com sonhos, conquistas e felicidade. Fim. Chegou até aqui? Então comenta sonhos, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.